Salve, salve, galera! Vem que vem, se o hip hop tá na cena, a Gleide tá também. E hoje a gente tá aqui com elas na cena, com a Susan Santos, que é artista, empreendedora, inclusive. Mas é melhor você se apresentar. Quem é Susan Santos? Salve, salve família, tudo bem? Salve, salve Gleide. Sou Susan Santos, artista da dança, empreendedora e CEO da Ginga Funk. Eu te conheço já tem um tempinho, Verdade. há mais de 9 anos. Sim. Mas para quem ainda não te conhece, você inclusive é empreendedora do Ginga Funk. Sim. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, como é que funciona e para quem quer conhecer melhor o seu trabalho. Bom, a Ginga Funk é uma escola de dança com o objetivo de movimentar as manifestações culturais negras aqui em Goiânia. Em especial, a gente trabalha com funk carioca, paulista, e também afrobeat, jazz, hip hop, numa perspectiva mesmo de uma educação antirracista, contribuindo de forma a intensificar a imagem, né, dessas mulheres pretas diante dos espelhos para que elas se sintam mais confiantes e seguras. Haja vista que pelo processo, né, Gleide, da história do Brasil com a comunidade negra, com a escravidão, a gente ainda tem muitos traços disso na nossa corporeidade. Então, o trabalho da Ginga é para atuar no corpo e transformar a realidade de vida dessas crianças, jovens e mulheres. Você, enquanto mulher preta, que trabalha essa imagem através do funk, diversos estilos que você falou pra gente. Sim. Como que você se viu através desse projeto? Primeiro chegou em você, para depois você conseguir chegar nas outras mulheres? Boa pergunta. Bom, acredito que o processo de se construir como mulher preta, ele é contínuo e ele não se faz logo no primeiro momento. Você passa por toda uma trajetória. E acredito que isso aconteceu comigo. Eu nasci na periferia de Osasco, em São Paulo. Na verdade, no Ipiranga, mas cresci em Osasco. E todo o meu processo de me entender, de me reconhecer como menina preta, de entender a minha ancestralidade. Ainda estou entendendo, porque ainda não é tudo tão norteado assim, mas estou nesse processo ainda. Foi através dos trabalhos artísticos que fizemos juntas. Os trabalhos artísticos, a Universidade Federal de Goiás também contribuiu muito com o meu processo. Os processos dentro de casa, com o meu seio familiar, principalmente com a minha tia Alice, que é de terreiro, que é do candomblé. Então, foram processos que me ajudaram nesse lugar de me entender quanto pessoa preta, para que a partir desse lugar eu pudesse ajudar outras meninas, outras crianças a se conectarem de forma positiva com a sua própria negritude, com o seu próprio corpo. Esse programa, para quem está assistindo, também passa na TV UFG, né? E você falou da Universidade Federal, Fato. Que tem sido um grande formador para várias pessoas pretas. E a gente sabe que entrar não é fácil, mas sair ainda assim é um pouco mais difícil. Então, como que para você a universidade entrou na sua vida e como que foi para você também? Que a gente vai falar, gente, só um adentro. A Susan, ela estava em Harvard e entrar numa federal já é difícil. Sim. Mas você conseguir ir para Harvard, meu amor, isso é mais difícil ainda. Então, como que é para você ter contato com essas duas universidades? Eu acredito que a Universidade Federal de Goiás, depois dessa experiência de Harvard, quem adentra esse espaço está no caminho certo. Tudo que eu aprendi, todas as aulas, todo esse processo que acontece, né, de ensino, pesquisa e extensão, eu verdadeiramente vivi o tripé da UFG. Eu verdadeiramente fiz pesquisa, eu fui para campo, eu me dediquei, eu estudei, eu fazia o além da sala de aula. Eu realmente estava em todos os projetos que me eram possíveis ali naquele momento. E isso me formou como profissional e me formou também como mulher preta, porque quando você está ensinando alguém, você também está aprendendo. Então, quando eu falava sobre história de rainhas negras, quando eu estudava sobre essas coisas, eu também estava aprendendo. E isso foi crucial, me entender quanto mulher preta. A Universidade Federal me ajudou com isso, para que eu pudesse criar a Ginga Funk e pudesse levar esse trabalho para Harvard. E para as mulheres pretas que estão assistindo a gente, que às vezes pensam, acho que não é para mim, não consigo. Você quer deixar uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo a gente, que tem um sonho de ir para a Federal, tem um sonho de chegar em Harvard, tem um sonho de ir para outros lugares, seja em Salvador, seja em Perinópolis, seja aqui pertinho,
para deixar uma mensagem para essas pessoas. Bom, eu acredito que você que tem um sonho, eu diria para, primeiro, ter uma visão sobre o futuro. Às vezes a gente está tão submerso sobre o dia a dia, sobre a rotina, sobre o trabalho, sobre ter que colocar o pão na mesa, mas se apegue ao seu sonho e olhe para o futuro, independentemente do que vão te dizer, do que é certo ou errado. Eu acho que a primeira coisa que eu tive que fazer foi acreditar no meu próprio sonho, no meu próprio potencial. E, como eu disse, muitas vezes, por conta dos processos históricos que acontecem no Brasil, às vezes a gente se sente à margem, porque realmente, às vezes, a gente está na margem, como mulher preta, enfim, às vezes como uma pessoa trans também, a gente está nessas margens da sociedade. Então, eu diria para, num primeiro momento, se aquilombar, se aproximar de outras pessoas que estão trazendo um trabalho próximo do seu. Isso foi muito importante para mim aqui em Goiânia. Estar convivendo com Gleide, com Flavis, com outras pessoas que estão fazendo trabalhos próximos ao seu para você se fortalecer. A partir disso, procurar espaços formativos mesmo. No meu caso foi a Universidade Federal, mas no seu caso pode ser um curso, pode ser uma escola técnica, pode ser algum espaço que vai te ajudar a se formar profissionalmente. E acreditar, cara. Eu acho que o mais importante, assim, desse processo é acreditar. E uma coisa que eu vou falar que eu aprendi em Harvard é estar conectado e conexões sinceras com as pessoas. Conexões que você entrega, mas que você recebe de volta. É tipo um jogo duplo, é uma troca sincera. Porque eu vejo muitas pessoas de diversas áreas, muito talentosas, muito potentes no que fazem, mas que não se conectam, não criam uma rede. Então, pessoas que conseguem fazer esse fluxo, conseguem chegar longe. Então, eu diria para você acreditar no seu processo, que você pode chegar longe. E pensando, para a gente ir caminhando para o final, nesse processo da gente se conectar, nessa troca e nessa ginga, você acredita que você escolheu o nome Ginga Funk também por essa conexão com as outras pessoas e dessa ancestralidade? Boa, com certeza, Gleide. Ginga, nós escolhemos porque desde quando eu era pequena, no meu primeiro contato com a dança mais profissional, foi o jazz dance. Então, o meu professor, sempre que ele falava ginga, eu ficava com isso na cabeça que era algo que tinha movimento, era algo que tinha balanço. E aí, quando eu entrei na Universidade Federal de Goiás, logo no final do curso, eu tive acesso à história da rainha Nzinga, que é do reino de Matamba, em Angola. Mas, para além de Nzinga, ela também é chamada de Ginga. E eu me apaixonei pela história dela. Ela foi uma pessoa que lutou muito pelo território, ela lutou muito pela defesa do território dela contra a colonização dos europeus, dos portugueses. E esse nome ficou na minha mente. E eu sabia que, para criar um trabalho que tivesse potência, que refletisse aquilo que eu queria, primeiro eu precisaria acreditar no nome. Então, em Harvard, por exemplo, eu vi vários nomes de pessoas importantes que estavam expressos assim nas paredes. Eu falava, caramba, o quanto que o nome ele é importante e real. Então, eu escolhi Ginga justamente por essa conexão com a rainha Nzinga, com uma ancestral nossa, mas também por ser aquele movimento da capoeira, no qual você, para além de só se deslocar para não ser pego pelo oponente, é um lugar que você tá gingando ali. Então o corpo preto ele sempre tem que estar atento, ele sempre tem que estar em movimento para não ser pego de surpresa, porque a gente sabe que lá fora as coisas são muito difíceis para nós. Então eu acho que não tinha um nome tão potente quanto ginga naquele momento, e ficou. E funk por conta de querer realmente trazer esse trabalho do funk numa perspectiva de trabalhar para além do entretenimento. Não que o funk não tenha entretenimento, ele também é entretenimento, mas a gente queria mostrar uma perspectiva diferente do funk, num lugar de entendimento dos saberes das pessoas pretas, entendimento da nossa ancestralidade e realmente atuar com uma educação antirracista. Então, os dois nomes combinaram super bem e aí fundamos em 2022 a Ginga Funk e estamos atuando aí até o presente momento. E para as pessoas que querem saber mais do Ginga Funk, quiserem participar das aulas, fala pra gente onde a gente acontece as aulas do Ginga Funk.
Hoje, as aulas da Ginga acontecem no centro de Goiânia, na Avenida Goiás, número 350. E você que está aí de casa pode acompanhar nosso trabalho através do Instagram, @gingafunk, ou do nosso site www.gingafunk.com.br. Vai ser um prazer te receber na Ginga. E além da ginga, que Claro. é importante essa demarcação que vocês têm, mas você também falou dessa importância do nome. Sim. Então deixa as suas redes sociais também pra gente Ah! seguir a Susan Santos. Boa, Susan Santos Ginga. A ginga tá em movimento Tá, sempre. sempre em movimento. Então, para você acompanhar melhor o trabalho da Susan e da Ginga Funk, segue a Ginga e a Susan lá, pra gente ver melhor o Elas na Cena. Todas elas, porque tem várias mulheres Com em certeza. movimento na Ginga. Muitas E mulheres. na sua vida, com certeza. Com certeza. Então, a gente vai acompanhando melhor a Susan e até mais. Até breve. Tchau.